Hoje é dia 19 de janeiro de 2022, quarta-feira. São 16 horas e 55 minutos na cidade de Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nessa fase pela leitura desta obra, Narrações do Infinito. Narrações do Infinito é uma obra produzida pela Federação Espírita Brasileira, onde Camille Flammarion, um astrônomo, ele questiona um amigo que desencarnara recentemente, inclusive ele ficou lá até o último momento, na companhia do amigo, e presenciou o desenlace físico. Esse amigo, ele deu o pseudônimo de Lumen. Esta obra ela é composta de várias narrativas. Ela começa primeira narrativa, segunda, até a quinta narrativa. Porém, a primeira narrativa também ela é dividida em itens. Eu estou atualmente na página 27, no item 2 da narrativa. Querens é o pseudônimo assumido pelo Camille Flammarion e Lumen do amigo desencarnado. Querens. Que situação extraordinária para vosso espírito analista, ó Lumen! E qual o meio que vos permitiu chegar a conhecer a realidade? Lumen. Os anciães da montanha tinham prosseguido a conversação, enquanto as reflexões precedentes se sucediam em meu espírito. Só para quem não viu a primeira parte, o amigo desencarna, Camille Flammarion questiona ele, me fale a respeito das suas percepções desde o momento em que você fechou os olhos. E aí ele desenvolve uma sequência de raciocínio, falando da própria percepção dele quando ele estava ainda com os olhos abertos, depois ele fecha, ocorre um período de obscurecimento, de repente uma lucidez outra vez. E ele fala que ele foi levado a uma região muito distante da Terra, e que lá havia um grupo de pessoas, anciães, que tinham a capacidade visual de ver com profundidade, melhor que os equipamentos mais potentes que tem na Terra. E ele diz que ele olha para a Terra e observa as montanhas, os polos, e de repente a França, que é o local de onde ele saiu. Paris, né? E com isso o diálogo continua aqui. Os anciães da montanha tinham prosseguido a conversação enquanto as reflexões precedentes se sucediam em meu espírito. Subitamente, ouvi o mais idoso espírito venerável, cuja cabeça nestoriana se impunha à admiração e ao respeito, exclamar em tom tristemente ressonante: de joelhos, meus irmãos, imploremos indulgência ao Deus universal. Essa terra, referindo-se à nossa terra, essa nação, referindo-se à França, continua a ensopar-se de sangue. Uma nova cabeça, a de um rei, acaba de tombar. Seus companheiros pareceram compreendê-lo, porque ajoelharam-se sobre a montanha e prosternaram os rostos contra o chão. Para mim, que ainda não estava habituado a distinguir figuras humanas no meio das ruas e praças públicas, e que não havia acompanhado a observação particular dos anciães, permaneci de pé e
insistindo no exame do quadro distante, ele continuou a olhar. Quando ele chegou naquele ambiente, os olhos dele, o corpo dele, ficou parecendo o corpo dos anciões. Então ele adaptou o perispírito dele ao perispírito daquelas pessoas de onde ele estava. Estrangeiro, disse o velho. Quer dizer que o velho viu ele ali e fingia que não estava vendo, né? Condenais a ação unânime de nossos irmãos, pois que não vos unistes à prece que fizeram. Senador, respondi, não posso condenar nem aplaudir, pois não sei do que se trata. Até então, ele chegou ali e ele começou a observar e prestou atenção no que estava acontecendo com aqueles anciões que estavam olhando os céus, observando a terra de onde ele saiu. E, pelo que ele entendeu, eles não tinham visto ele, mas eles haviam visto, só que ignoraram, continuaram a observação. Como todo mundo estava ajoelhado, orando, e ele não fez isso, o ancião se referiu a ele como estrangeiro. Senador, respondi, não posso condenar nem aplaudir, pois não sei do que se trata. Chegado a esta montanha, há pouco desconheço a causa da vossa religiosa imprecação. Então aproximei-me do velho e, enquanto seus companheiros se ergueram e se entretinham em mútua conversação, eu lhe pedi que narrasse as suas observações. Ensinou-me que, dada a intuição de que são dotados os espíritos de grau dos habitantes desse mundo e também pela faculdade íntima de percepção que lhes coube em partilha, possuem uma espécie de relação magnética com as estrelas vizinhas. Tais estrelas são em número de 12 ou 15, e as mais próximas, fora deste perímetro, a percepção resulta confusa. Nosso Sol é uma dessas estrelas contíguas. Conhecem, pois, vagamente, mas com exatidão, o estado das humanidades que habitam os planetas dependentes desse Sol e seu grau relativo de elevação intelectual e moral. Além disso, quando de uma perturbação atravessa uma dessas humanidades, seja na ordem física, seja na ordem moral, ele sofre uma espécie de comoção recôndita, à semelhança do que acontece com uma corda vibrando ao fazer entrar em vibração outra corda tocada à distância. Desde há um ano desse mundo é equivalente a 10 dos nossos. Eles haviam sendo atraídos por uma emoção particular para o nosso planeta terrestre. E os observadores tinham seguido com interesse e inquietude a marcha desse mundo. Haviam assistido o fim de um reino, a aurora de uma liberdade resplendente, a conquista dos direitos do homem, a afirmação dos grandes princípios da dignidade humana, posta em perigo por aqueles que deveriam constituir-lhes seus primeiros defensores, e a força brutal substituir o raciocínio e a persuasão.
Compreendi que se tratava da Revolução de 1789 e a queda do velho mundo político diante do novo. Desde algum tempo, principalmente, haviam, com intensa mágoa, acompanhado os frutos do terror e da tirania dos bebedores de sangue. Eles temiam pelos dias da raça humana e duvidavam, daí para o futuro, do progresso da humanidade emancipada, que alienava ela própria o tesouro que acabara de conquistar. Guardei-me bem de declarar ao senador ter chegado da terra e nela vivido até contar 72 aniversários de existência. Ignoro se ele teve alguma intuição a respeito, mas eu próprio estava tão estranhamente surpreendido de tal visão, que meu espírito se identificara com isso e não quis mais pensar em minha pessoa. Minha vista final se adaptara ao espetáculo observado e destaquei, no meio da praça da Concórdia, um cadafalso rodeado de formidável aparelhamento de guerra, de tambores, canhões, e uma densa multidão pintalgada, empunhando chuços, C cedilha depois. Uma charrete, guiada por certo homem vermelho, conduzia os despojos mortais de Luís XVI, dirigindo-se para os lados do arrebalde de Saint-Honoré. Um populacho ébrio parecia ameaçar o céu. Cavaleiros se erguiam, sabres em punho, viam-se rumo dos Campos Elíseos, fossas nas quais caíam os curiosos. Mas essa agitação concentrada no local tumultuoso não se estendia à cidade, que parecia morta, deserta. O terror a mergulhar em letargia. Eu não assisti ao acontecimento de 1793, pois esse foi o ano do meu nascimento, e expressava indizível interesse em ser testemunha de tal cena, da qual os historiadores me haviam informado. Muitas vezes eu discutira o voto da Convenção Nacional, mas confesso que a execução de homens da estirpe de Lavoisier, o criador da química, Bailey, historiador da astronomia, André Chenier, o dulcíssimo poeta, ou a condenação de Condorcet, para o qual não tinha a escusa da razão do Estado, havia me causado mais indignação do que o suplício de Luís XVI. O ser testemunha dos acontecimentos dessa época transcorrida despertar em mim um interesse sem igual. Todavia, por imenso que fosse tal interesse, podereis calcular que estivesse dominado por um sentimento mais poderoso ainda,
achar-me no ano de 1864, estar assistindo presentemente a um acontecimento desenrolado durante a Revolução Francesa. Querens. Parece-me com efeito que este sentimento de impossibilidade devia tornar singularmente perturbada a vossa contemplação, pois, em última análise, ali estava uma visão que sentimos radicalmente ilusória e da qual não podemos admitir a realidade, mesmo assistindo a ela. Lumen. Sim, meu amigo, impossível. Logo compreendereis que esse estado de ânimo em que me encontrava, enxergando com meus próprios olhos, um tal paradoxo realizado. Certa expressão popular diz que às vezes não se pode crer nos próprios olhos. É no meu caso. Impossível negar. Querens? Impossível negar. Impossível admitir. Querens? Não havia uma concepção do vosso espírito, um produto de vossa imaginação, uma exumação de vossa lembrança? Adquiristes a certeza de que se tratava de uma realidade e não de um reflexo singular da memória? Lumen. Foi o primeiro raciocínio que me veio ao espírito, Querens. Mas era de todo tão evidente estar sob meus olhos a Paris de 1793 e o acontecimento de 21 de janeiro, que não pude duvidar por muito tempo. E por outra parte, tal raciocínio estava de antemão derribado pela circunstância de me haver velhos da montanha precedido na observação de tais fatos. E eles viam, analisavam, se comunicavam mutuamente a ação do momento, sem conhecer de qualquer modo a história da Terra e sem saberem, Querens, se eu conhecesse essa história. E depois tínhamos sob o olhar um fato presente, Querens, e não um acontecimento do passado. Querens. Mas então, Lumen, se o passado se pode fundir no presente, se a realidade e a visão se consorciam neste momento, e deste modo, se as personalidades mortas há muito tempo podem ser vistas ainda agindo no cenário da vida, se as novas construções, as metamorfoses de uma cidade, tipo Paris, podem desaparecer e deixar ver em seu lugar a cidade de outrora, se enfim o presente pode esvair-se para a ressurreição do passado, qual certeza poderíamos doravante confiar? Em
que se torna a ciência de observação? O que será das deduções, das teorias? Sobre que estão fundados nossos conhecimentos que nos parecem tão sólidos? E se aquelas coisas são verdadeiras, não deveremos, de futuro, duvidar de tudo? Ou crer em tudo? Lumen. Essas considerações coerentes e outras, meu amigo, me absorveram e me atormentaram. Mas todas elas não puderam destruir a realidade que eu via. Quando adquiri a certeza de que tínhamos presente sob os olhos o ano de 1793, refleti imediatamente que a própria ciência, longe de combater essa realidade, pois duas verdades não podem opor uma à outra. Devia dar-me disto a cabível explicação. Interroguei a física, e esperei sua resposta. Querens que Lumen? O fato era real? Lumen, não somente real, meu amigo, mas também compreensível, demonstrável. Ides receber a explicação astronômica. Examinei inicialmente a posição da Terra na constelação do Altar, da qual vos falei, orientando-me em relação à estrela polar e ao zodíaco, lembrando que os dois eram astrônomos, o desencarnado e o encarnado. Assinalei que as constelações não eram muito diferentes das que são vistas da Terra. E afora algumas estrelas particulares, sua posição continua sensivelmente as mesmas. Órion reinava no ex-equador terrestre. A grande Ursa, detida em seu curso circular, tendia ainda ao norte, reportando-me as coordenadas dos movimentos, aparentando-me suspensos daí em diante. Constatei então que o ponto em que eu via o grupo do Sol, da Terra e dos planetas deveria marcar a 17ª hora de ascensão reta, isto é, do 256º grau, mais ou menos. Eu não dispunha do aparelho para tomar a exata mensuração. Observei, em segundo lugar, que esse ponto se encontrava rumo ao 44º grau de distância do Polo Sul. Tais pesquisas tinham por fim identificar a estrela sobre a qual havia eu pairado. E deram lugar a que eu concluísse encontrar-me em um astro situado no rumo do 76º grau de ascensão reta e do 46º de declinação boreal. Sabia, por outro lado, pelas palavras do ancião,
que o astro onde nos achávamos não estava muito distanciado do vosso Sol, do nosso Sol, pois este se incluía entre os astros vizinhos. Com a ajuda de tais elementos, pude facilmente encontrar nas minhas reminiscências qual a estrela, em concordância com as posições assim determinadas. Uma única. A isso correspondia, Quéris. Era a estrela de primeira grandeza, Alfa do Cocheiro, Alfa do Cocheiro, denominada também Capela ou Cabra. Não havia a menor dúvida a respeito, eu estava em Capela, Quéris. Assim, eu estava então certamente no mundo dependente do sistema desta estrela. De lá, o brilho do nosso Sol fica reduzido ao de uma simples estrela, a qual o Sol, em consequência da viagem que faz, vai colocar-se em perspectiva diante de uma constelação do altar, situada precisamente ao oposto à do cocheiro, para o habitante da Terra. Desde então procurei recordar qual era o paralaxe dessa estrela. Lembrava-me de que um dos meus amigos astrônomo russo já havia calculado, e o seu cálculo afirmado dava a paralaxe 0, 2 risquinhos, vírgula 0,46. Uma nota. Ninguém ignora que quanto mais distante se encontra um objeto, mais ele parece menor do que é visto no ângulo de um segundo. Está distante 206.265 vezes do seu tamanho natural, qualquer que seja o objeto, pois existindo 1.296.000 segundos em uma circunferência, a relação desta com o diâmetro, que é de 3,141559, e a divisão 1.296.000 por 3,14156 vezes 2, igual a 206.265. A Capela, a estrela Capela, não divisando o meio diâmetro da órbita terrestre, senão sob o ângulo 22 vezes menor, sua distância é 22 vezes maior. Ela é, consequentemente, de 4.484.000 vezes o raio da órbita terrestre. As medidas micrométricas futuras poderão modificar as cifras desta paralaxe, mas em nada alterarão o princípio que serviu de base ao presente livro. Continuando. Expresso em milhões de quilômetros, o número é 681.568.000. Assim, o astro sobre o qual eu me encontrava distava da Terra 681.568.000.000 de quilômetros. Elucidado deste modo o problema, estavam 3/4 partes resolvidas. Ora, eis aqui agora o fato capital, aquele para o qual chamo a vossa particular atenção, Quéris, pois nele reside, no momento, a explicação da mais estranha das realidades.
Sabeis que a luz não vence instantaneamente a distância de um lugar para outro, e sim sucessivamente. Não deixastes de assinalar de certo que, atirando uma pedra em águas tranquilas, uma série de enciclias se sucedem em redor do ponto onde a pedra caiu. Assim se dá com os sons do ar, quando passam de um extremo a outro. Assim ocorre com a luz no espaço. Ela se transmite gradualmente por ondulações sucessivas. A luz de uma estrela emprega, pois, certo tempo para chegar à Terra. Essa duração depende naturalmente da distância de uma da outra. O som percorre 340 metros por segundo. Um tiro de canhão é ouvido pelos artilheiros vizinhos da peça no preciso momento em que parte. Um segundo depois, por aqueles que estejam na distância de 340 metros. 3 segundos depois, pelos que se acham a 1 quilômetro. 12 segundos para os que estão a 4 quilômetros de distância. 5 minutos para os que estão a 100 mil quilômetros. Ouçam ainda esse trovão dos homens. A luz se transmite com uma velocidade muito maior, porém não instantânea, conforme acreditavam os antigos. Ela percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. Se ela pudesse dar voltas, emprega 15 segundos e 1/4 para vir da Lua à Terra. 8 minutos e 13 segundos se partir do Sol. 42 minutos para nos chegar de Júpiter. 2 horas saindo de Urano. 4 horas para fazer viagem desde Netuno. Vemos, pois, corpos celestes não tal qual eles são no momento, Querens, em que os observamos, mas tal qual eram no instante da partida do raio luminoso que nos chegou. Se um vulcão, por exemplo, começasse em erupção em um desses mundos referidos, não veríamos projetar suas chamas senão 1 segundo e 1/4 depois, se viesse da Lua. 42 minutos decorridos se estivesse em Júpiter. 2 horas mais tarde se estivesse em Urano. 4 horas caso proviesse tais imagens de Netuno. Se nós nos transportássemos para além do sistema planetário, as distâncias seriam incomparavelmente mais vastas e a maior demora na chegada da luz. Assim, o raio luminoso saído da estrela mais próxima da Terra, a Alfa do Centauro, despendesse mais de 1.400 dias para nos atingir. A que procede de Sírio emprega 1 decênio para atravessar o abismo que nos separa do Sol. Estando Capela separada da Terra pela distância mencionada, é fácil calcular, meu amigo. A razão de 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo necessita a luz para franquear tal intervalo? O cálculo feito das 7 decênios, Querens, 20 meses, 24 dias. O raio luminoso que sai de Capela para vir à Terra não nos chega senão depois de marcar ininterruptamente esses 14 lustres, 20 meses e 24 dias. Igualmente, o raio luminoso que parte da Terra para atingir a estrela, ali não chega antes de tal decurso. Querens. Se o raio luminoso que nos vem dessa estrela emprega
aquele tempo para atingir o nosso mundo. A luz que nos traz depois de quase 864 meses do momento da partida. Lume, haveis compreendido, meu amigo, com exatidão. E aí está precisamente o fato que importa bem penetrar. Querens. Assim, em outros termos, o raio luminoso é semelhante a um correio que nos traz as novidades da situação de um país, de onde vem, que demora 3.744 semanas para chegar, nos traz notícias do país relativas ao momento da sua partida. Ou seja, 7 decênios anteriores do instante em que nos chegam. Lumen, adivinhastes o mistério, meu amigo. Parabéns. Vossa comparação demonstra haverdes erguido uma ponta do véu. Para falar mais exatamente ainda, Querens, o raio luminoso seria um correio trazendo não notícias escritas, mas fotográficas. Ou mais rigorosamente, o próprio espectro do país de onde saíste. Vemos esse aspecto tal qual era no momento em que os raios luminosos enviados de cada um dos pontos do país nos fazem conhecido. Nada é mais simples, nada é mais incontestável. Quando, pois, examinarmos ao telescópio a superfície de um astro, não o vemos tal qual ela é no instante em que a observamos, e sim tal qual era o tempo em que a luz que ora nos chega foi emitida da dita superfície. Querens. De sorte que se uma estrela cuja luz, supunhamos, necessita 2 lustros para nos chegar, fosse subitamente aniquilada, hoje nós a estaríamos vendo durante esse decênio, de vez que só ao termo de tal tempo nos chegaria o seu verdadeiro raio luminoso, o seu derradeiro raio luminoso. Lumen. Precisamente isto, meu amigo. Em uma palavra, os raios de luz que as estrelas nos enviam não nos chegam instantaneamente, e sim empregam um certo tempo em transpor a distância de separação, não nos mostrando as estrelas tal qual são agora, mas tal qual eram por ocasião em que partiram esses raios de luz, transmissores no respectivo espectro. Aí está uma surpreendente transformação do passado no presente, meu amigo. Para o astro observado, é o que já se passou e já desaparecido. Para o observador, é o presente, é o atual. O passado do astro é rigorosa e positivamente o presente do observador. E porque o espectro do mundo muda de um ano para outro,
ou mesmo da véspera para o dia seguinte, pode-se representar que este aspecto igual a de um escapamento no espaço, alcançando o infinito para se revelar aos olhos de longínquos observadores. Cada aspecto é seguido por outro, e assim sucessivamente, e na forma de série de ondulações, levam ao longe o passado dos mundos, que se torna presente aos observadores escalonados na sua passagem. Isso que cremos ver presentemente nos astros já se passou. E o que lá está ocorrendo, nós não vemos ainda, Quérens. Identificai-vos, meu amigo, com esta representação de um fato real. Por isso que vos interessa muito aprender tal marcha sucessiva da luz e compreender com exatidão essa verdade incontestável. O aspecto das coisas, quando trazido pela luz, apresenta estas coisas não tal qual elas são presentemente, mas tal qual eram anteriormente, segundo o intervalo de tempo necessário para que a respectiva imagem, assim trazida, percorra a distância que delas nos separa. Não vemos astro algum tal qual é no momento, Quérens, mas tal qual era no instante em que ele saiu do raio luminoso que nos chega. Não é o estado atual do céu que nos é visível, mas a sua história passada. Há mesmo tais e tais astros que não existem mais. Desde há milênios. E são vistos ainda por isto que o raio luminoso deles, chegado, saiu de lá há muito tempo, antes de sua destruição. Tal estrela dupla, da qual buscais com 1000 cuidados, e muita fadiga, Quérens, determinar a natureza e os movimentos, não existe mais. Desde quando começaram a haver astrônomos sobre a superfície da Terra. Se o véu, se o céu visível fosse aniquilado hoje, seria visto ainda amanhã, e ainda no próximo ano, e ainda durante um século. Um milênio, Quérens. 5, 10 milênios. E por mais excetuadas, apenas uma das estrelas muito próximas se extinguiria. Sucessivamente, a proporção do decurso de tempo necessário para que os respectivos raios luminosos delas emanados transpusessem a distância que nos separa. Alfa do Centauro extinguir-se-ia primeiro, em 48 meses. Sírio, em 120 meses, e assim por diante. É fácil agora, meu amigo, aplicar a teoria científica, a explicação do estranho fato do qual fui testemunha.
Se da terra se vê Capela, se vê a estrela Capela, não tal qual é no momento da observação, é sim tal qual foi em 864, meses antes. Ah, tá. É fácil agora, meu amigo, explicar a teoria científica, a explicação do estranho fato do qual fui testemunha. Se da terra se vê Capela, não mais tal qual é no momento da observação, e sim tal qual foi 864 meses antes, da qual, de igual maneira, de lá não se vê a terra senão com idêntica diferença de aspecto, correspondente a igual período de tempo. A luz despende o mesmo tempo para percorrer o mesmo trajeto. Queres, ó mestre, acompanhei atentamente as vossas explicações. Não sendo luminosa, brilha a terra à distância, igual a de uma estrela. Lumen. A terra espelha no espaço a luz recebida do sol. Quanto maior a longitude, mais o nosso planeta se parece a uma estrela. Concentrada toda a luz do Sol em um disco que se torna cada vez menor. Assim, vista da Lua, essa superfície parece 14 vezes mais luminosa do que a do plenilúnio, pois é 14 vezes mais vasta. Observada do planeta Vênus, daria a aparência do mesmo brilho que tem Júpiter visto da Terra. Contemplada de Marte, converte-se em estrela da manhã e do crepúsculo vespertino, oferecendo fases igualmente às de Vênus que as de Vênus apresenta. Assim, Querens, embora não tenha brilho próprio, brilha ao longe, brilha de longe, a exemplo da Lua, dos planetas, pela luz que recebe, reflete o Sol no espaço. Ora, de igual maneira que os acontecimentos de Netuno sofrem um atraso de 4 horas vistos da Terra, assim também os da Terra passam pela mesma demora quando observados da órbita de Netuno. Por isto, de Capela, a Terra é vista com aquele dito retrocesso de 7 decênios, meu amigo. 7 decênios aproximadamente. Querens, por muito estranhos e raros que sejam esses aspectos para mim, compreendo agora perfeitamente porque, transportado à Capela, a estrela Capela, não vistes a Terra no seu aspecto de 1864, data da vossa morte, mas da situação de janeiro de 1793. Por isto que a luz gasta 872 meses para atravessar o abismo que separa o globo terráqueo daquela estrela.
E compreendo com a mesma clareza, não se trata de uma visão ou fenômeno de memória, nem de um ato maravilhoso, um ato sobrenatural, mas de um fato presente, positivo, natural, um fato evidente. E, com efeito, quando ou quanto ocorrera na terra, havia muito. Só então poderia chegar ao conhecimento do observador colocado àquela longitude. Permitir, porém, intercale uma questão incidente. Para que, procedendo da terra, testemunhasses esses fatos, foi indispensável franquear tal distância do nosso mundo, a capela, com velocidade maior que da própria luz. Lumen. Sobre isto já vos falei, Queres, quando disse que eu acreditava tê-la transposto com a rapidez do pensamento, e que no dia mesmo da minha morte eu me encontrei no sistema daquela estrela, que quanto apreciei e admirei durante a minha estada na Terra, a velocidade da gravitação poderá dar uma imagem do que é a do pensamento, pois vós o sabeis, a gravitação tem velocidade quase instantânea. Queres. Ainda mais uma objeção, meu amigo, para que se possa ver assim, de tão alto, a superfície do nosso globo, é necessário estar um céu puro, sem nuvens, sem brumas. Lumen, não é assim indispensável, meu amigo. Órgãos especiais podem ver através de corpos opacos. A luz visível, Queres, não é a única que existe. Há raios invisíveis percebidos, por exemplo, pela fotografia. Queres. Mestre, verdadeiramente, embora tudo se explique assim, tal visão não é menos estupenda. Em verdade, é um fenômeno extraordinário esse de ver atualmente o passado presente e de não o poder ver senão por esse modo pasmoso, e ainda ou de não poder ver os astros tal qual os são no momento em que os são examinados, nem tampouco vê-los tal qual foram simultaneamente, assim apenas o que foram em diversas épocas, segundo suas distâncias e o tempo que a luz de cada um gastou para chegar à Terra. Assim, nenhum olhar humano vê o universo sideral tal qual é. Eu repetindo,
Assim, nenhum olhar humano vê o universo sideral tal qual é. Lumen. Espanto legítimo, meu amigo, que experimentais na contemplação desta verdade. É apenas o prelúdio, ouso dizê-lo, que ides agora aprender. Sem dúvida, parece à primeira vista muito extraordinário que, distanciando-se bastante no espaço, encontre alguém maneira de assistir realmente os acontecimentos das eras desaparecidas. E ressubir o rio do passado, das eras desaparecidas. Mas não reside nisto o fato que tenho a vos comunicar, e que ides achar ainda mais, Querens, ides achar mais imaginário ainda. O fato que vos irei comunicar vos parecerá mais imaginário ainda. Se quiserdes ouvir mais extensamente a narrativa da jornada que se seguiu a minha libertação do cárcere terrestre. Querens. Falai, ó Lumen, falai, ó Mestre, eu vos peço, estou sequioso de vos ouvir, meu amigo. Terceiro item do primeiro diálogo, que está à página 41. Nós vamos lê-lo na próxima oportunidade. Senhor Jesus, vendo o diálogo entre dois intelectuais, conhecedores das relações interplanetárias, medidas estelares, onde um acompanha o desenlace do outro, e este fala de sua realidade espiritual e de fatos compatíveis com a óptica, com os recursos de que ainda certamente não dispomos aqui na Terra, mas que mostram que, ao olharmos para o céu, vemos um passado. O céu não é tal qual é, mas sim tal qual foi quando os raios de luz saíram deste ou daquele ponto e chegaram até o observador aqui na Terra. Então, estamos aí, pasmos, boquiabertos, com os discursos de Lumen, mostrando a sua boa situação espiritual, porque momentos antes estávamos vendo a situação dos indivíduos que desencarnam e sequer sabem que desencarnaram, sendo alvo da caridade de alguns que os socorrem e alvo da impiedade de tantos outros, tendo em vista a situação vibratória, a carga de antimatéria que acumularam em seus perispíritos devido à maneira com que levaram a vida. Então, de um lado, este amigo Lumen, que narra a sua ascensão à capela, distante mais de 800 meses. A
havendo necessidade de mais de 7 anos para que a luz chegue ou vá até lá. Chegue de lá até aqui ou vá daqui para até lá. E alguém lá, postado, um observador do passado, observando o passado da Terra. É uma experiência de mãe, tanto quanto várias outras iremos descortinar em nossas leituras. Então agradecemos a Deus, a Camille Flammarion, a Lume, por nos trazer esta experiência. E rogamos, Senhor, que nós possamos compreender que aqui na Terra, ou nos amamos tal qual somos e na situação em que estamos, e a partir daí seguimos firmes no caminho do amor incondicional, apoiados no coração de Jesus, ou vamos para situações muito difíceis, compatíveis com a nossa renitência, no egoísmo, no mando, na dominação. Um dia nos cansaremos de errar, nos cansaremos de nos mantermos distantes do coração de Deus. E aí teremos recursos tais quais este de Lume. Obrigado, meu Deus, obrigado, amigos da Pátria Maior, que esta vibração, esta esperança de dias melhores para todos nós envolva os nossos corações em todos os instantes da vida e nos mantenha atentos à trilha de Jesus. Obrigado.